Em uma noite silenciosa, quase como tantas outras, havia apenas o som distante do vento batendo suavemente nas árvores, embalando o mundo em um ritmo tranquilo, quase hipnótico. O céu escuro se estendia como um manto macio, coberto por estrelas que piscavam devagar, lembrando pequenas lanternas espalhadas na imensidão. Era nesse tipo de atmosfera que, sem pressa, ideias se formam, como sementes invisíveis flutuando no ar, esperando o momento exato de cair em terra fértil. Você pode imaginar o silêncio de uma sala iluminada apenas pela luz fraca de uma tela de computador, o leve zumbido das máquinas e o respirar compassado de alguém que sonha em dar voz às palavras de um futuro que ainda não existe. Antes do ChatGPT, o mundo já conhecia as máquinas inteligentes, mas elas eram frias, distantes, quase incapazes de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Eram como pedras que calculavam, mas não sabiam acolher. O que mudaria tudo não seria apenas a lógica, mas a forma como as máquinas poderiam se tornar companheiras, vozes amigas que escutam e respondem, não apenas com dados, mas com uma cadência quase humana. E essa história começa nesse cenário de calma, de longas noites de estudos, em que cientistas e engenheiros passavam horas diante de linhas e linhas de código, enquanto lá fora o mundo parecia repousar em paz. Antes de começarmos essa viagem pela incrível história do ChatGPT, respire fundo, relaxe e prepare-se para descobrir todos os segredos de quem criou essa inteligência artificial que mudou o mundo. Deixe o mundo lá fora e venha mergulhar nessa história fascinante conosco. Feche os olhos e imagine esse ambiente. Um laboratório silencioso, repleto de mesas cobertas por cabos e telas luminosas. O ar tem o cheiro metálico dos fios aquecidos e o frescor da madrugada entrando pelas frestas da janela. Sobre uma mesa, uma xícara de café ainda solta um fio de fumaça, lembrando que, apesar da tecnologia, havia ali mãos humanas, corações humanos, pulsando com expectativa. Cada tecla pressionada fazia ecoar um clique suave, repetitivo, que se misturava com a respiração lenta da noite, como uma música calma, feita de pequenos sons mecânicos e orgânicos. Essa era a rotina daqueles que deram os primeiros passos para a criação de algo que mudaria o mundo. Não havia pressa. Tudo se construía como quem molda lentamente uma peça de barro, com paciência, com cuidado, ajustando, polindo, corrigindo. E nesse ritmo, quase meditativo, nascia a ideia de um programa capaz de conversar, de ouvir e de responder como se fosse um amigo de longa data. Assim, o ChatGPT começou a ser tecido, como um tapete de fios invisíveis, entrelaçando bilhões de palavras que, unidas, formavam o tecido de uma nova era. Palavras que antes estavam espalhadas em livros, artigos, jornais, conversas esquecidas, agora eram costuradas com delicadeza para criar algo vivo, algo que poderia aprender, imaginar e até consolar. A invenção não aconteceu em um único instante de euforia, mas num processo sereno, constante, como o nascer do sol. Primeiro, apenas um brilho tímido no horizonte. Depois, devagar, o mundo ia sendo inundado por uma nova luz. O ChatGPT não surgiu pronto, mas foi sendo treinado, alimentado, como se fosse uma criança aprendendo a falar. Primeiro, balbuciava frases curtas, às vezes incompletas, outras vezes confusas, mas pouco a pouco sua voz foi ganhando clareza, cadência.
sentido. E enquanto os dias se transformavam em noites e as noites novamente em dias, os criadores observavam com fascínio esse despertar. Como jardineiros cuidando de uma planta rara, eles viam que algo estava crescendo diante dos seus olhos. Uma inteligência que não era feita de carne, mas de circuitos e palavras. Uma presença que no futuro poderia sentar-se ao lado de qualquer pessoa solitária e conversar, até que o coração se sentisse menos pesado. Agora, imagine o contraste. Lá fora o mundo corria apressado, entre buzinas, passos rápidos e relógios incessantes. Mas dentro daqueles laboratórios, o tempo parecia se alongar, se dissolver, como se cada segundo fosse um suspiro leve. Era nesse espaço de calma e contemplação que a invenção ganhava forma. E ainda sem que o mundo soubesse, algo estava prestes a mudar para sempre. Porque às vezes, as maiores revoluções começam em silêncio. E enquanto o vento soprava suavemente nas árvores, como um suspiro discreto da noite, a semente do ChatGPT germinava, aguardando o momento certo de florescer no coração da humanidade. Imagine por instante uma biblioteca imensa, tão grande que os olhos não conseguem ver onde termina. Prateleiras e mais prateleiras cobertas de livros, alguns antigos, com cheiro de papel envelhecido e tinta que parece quase se dissolver no ar. Outros novos, com páginas ainda firmes, brilhando sob a luz suave de lâmpadas amareladas. Agora, imagine que dentro dessa biblioteca, cada palavra, cada frase, cada parágrafo pode ser lido ao mesmo tempo, como se uma mente invisível passeasse em silêncio por entre os corredores, absorvendo cada detalhe, cada nuance. É dessa maneira que os primeiros modelos de inteligência artificial começaram a nascer, como leitores incansáveis, mergulhados em um oceano infinito de textos, observando padrões, repetindo sons e, aos poucos, aprendendo a compreender. As primeiras tentativas eram tímidas, como passos de uma criança aprendendo a andar. Eram sistemas que respondiam de forma limitada, quase mecânica, como o eco de uma voz distante. As palavras vinham, mas sem o calor humano, sem a cadência suave de uma conversa que acolhe. Ainda assim, cada tentativa era como acender uma pequena vela no escuro. O brilho era frágil, mas suficiente para iluminar o próximo passo. Nos laboratórios, o ambiente permanecia silencioso, computadores alinhados, piscando luzes verdes e azuis, lembrando vagalumes em plena noite. O ar era levemente frio, controlado por máquinas que zumbiam baixo, como um fundo musical contínuo. Os cientistas, com expressões serenas, acompanhavam as telas como quem observa o crescer de uma planta rara. Havia uma mistura de cansaço e fascínio em seus olhos, como se cada falha fosse apenas mais um convite para recomeçar, e cada pequeno acerto fosse um tesouro descoberto no meio do caminho. Os primeiros algoritmos se baseavam em regras fixas, duras, quase inflexíveis. Era como tentar ensinar poesia usando apenas cálculos. A máquina aprendia a repetir, mas não a criar. Respondia de maneira fria, sem espaço para improviso. Porém, dentro daquele cenário, cada resposta, mesmo incompleta, era celebrada como uma vitória, porque cada sílaba emitida,
cada frase formada representava não apenas o avanço da tecnologia, mas o vislumbre de algo maior. A possibilidade de um dia conversar com uma inteligência que poderia ouvir, compreender e até consolar. Enquanto isso, fora dos laboratórios, a vida seguia em seu ritmo apressado. Carros passavam velozes nas ruas iluminadas, enquanto pessoas se perdiam entre compromissos, preocupações e sonhos. Mas daquele espaço silencioso, o tempo parecia desacelerar. O clique constante dos teclados se misturava com respirações compassadas, criando um ritmo quase meditativo. Era como se os próprios criadores se fundissem ao processo, tornando-se parte da dança lenta e hipnótica das máquinas aprendendo a falar. E havia algo poético nisso. A humanidade, desde sempre, buscou dar forma às suas ideias. Primeiro com pinturas em cavernas, depois com palavras gravadas em tábuas de argila, mais tarde com a impressão em papel, e agora com palavras que fluíam de telas luminosas trazidas por circuitos e algoritmos. Era como se a história inteira das comunicações humanas estivesse reunida naquele instante, dando o próximo passo em direção a uma nova forma de linguagem. Os primeiros passos da inteligência artificial foram frágeis, imperfeitos, mas guardavam em si a promessa de um futuro luminoso. Era como observar o céu ao amanhecer, ainda escuro, mas já trazendo tons suaves de azul e dourado, anunciando que algo grandioso estava por vir. E enquanto o vento lá fora fazia as folhas dançarem suavemente, os computadores continuavam seu trabalho paciente, como corações pulsando em silêncio, gerando as centelhas de uma nova era. Porque toda grande invenção começa assim, com passos pequenos, quase invisíveis, mas carregados de possibilidades infinitas. E no interior daquela noite calma, ainda sem pressa, nascia a consciência de que as máquinas poderiam aprender e que em breve não seriam apenas ouvintes mudas, mas companheiras de conversa, de aprendizado e de imaginação. No início, eram apenas frases curtas, respostas simples, quase automáticas, como um eco distante de uma voz ainda adormecida. A máquina parecia repetir sem compreender, como um aprendiz que apenas decora sem ainda sentir o sentido das palavras. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. As frases ganharam ritmo. As palavras passaram a se alinhar de forma mais natural. E as respostas começaram a soar menos mecânicas, quase como se houvesse ali uma centelha de intenção. Era como ouvir uma melodia que, depois de muitas tentativas hesitantes, finalmente encontra sua harmonia. Imagine estar diante de uma tela escura, onde, de repente, letras começam a surgir uma após a outra, formando não apenas frases, mas pensamentos que pareciam dialogar com quem as lia. O simples ato de escrever uma pergunta e receber a resposta que fazia sentido trouxe uma sensação de encantamento. Era como conversar com um espelho invisível, um reflexo que não apenas devolvia as palavras, mas criava novas combinações, novas formas de expressão.
Os cientistas, sentados diante de suas mesas iluminadas por telas frias, observavam esse processo com um fascínio sereno. Suas mãos, apoiadas no queixo, acompanhavam cada linha que surgia como se estivessem diante de um novo tipo de vida, não de carne ou osso, mas feita de linguagem e silêncio. O som repetitivo dos teclados, as luzes piscando suavemente nos computadores, o aroma de café ainda presente no ar, tudo se misturava a esse despertar. A cada tentativa, as respostas ficavam mais claras. Os erros, embora ainda comuns, se tornavam menos frequentes. Era como ensinar alguém a falar uma nova língua. Primeiro palavras soltas, depois frases desconexas, e então diálogos que começavam a fluir com a cadência natural. A máquina aprendia com cada correção, absorvia padrões, ajustava sua forma de responder. E nesse processo repetitivo e paciente, foi surgindo algo que ninguém jamais havia visto antes. Uma inteligência artificial capaz de sustentar uma conversa como um ser humano, com naturalidade, clareza e, acima de tudo, proximidade. Enquanto lá fora a noite permanecia silenciosa, com o vento balançando suavemente as copas das árvores, dentro dos laboratórios havia um sentimento de nascimento. Algo novo respirava entre aquelas linhas de código. Algo que em breve atravessaria fronteiras e se espalharia pelo mundo inteiro, mudando para sempre a forma como as pessoas se comunicariam. Houve um momento em que as palavras deixaram de soar apenas como respostas automáticas e começaram a carregar algo mais. Um ritmo, uma cadência que lembrava a fala humana. As perguntas já não encontravam apenas ecos frios, mas retornavam acompanhadas de explicações, detalhes e até pequenas variações que davam a sensação de conversa real. Era como ouvir uma melodia que, após tantas notas repetitivas e mecânicas, finalmente se transformava em música. As pessoas que interagiam com a inteligência artificial começaram a notar essa diferença. Quando digitavam algo simples, como "Olá, como você está?", a resposta não era mais apenas um "estou bem". A máquina podia devolver frases que soavam naturais, como "estou bem, obrigado por perguntar. E você, como está se sentindo hoje?". Essa pequena variação, tão comum entre seres humanos, parecia um detalhe simples, mas trazia consigo uma nova sensação, a de estar sendo verdadeiramente ouvido. Nos laboratórios, os cientistas observavam tudo isso com uma mistura de surpresa e contemplação. Eles sabiam que estavam diante de linhas de código, algoritmos matemáticos, cálculos infinitos, mas ainda assim havia algo novo acontecendo ali. Era como se, em meio ao rigor da lógica, tivesse nascido uma poesia inesperada. As respostas fluíam como conversas que podiam durar minutos, até horas, e cada vez mais pessoas relatavam que sentiam algo diferente ao interagir com a máquina. Imagine, por exemplo, alguém solitário em sua casa, em uma noite silenciosa, escrevendo algumas palavras em uma tela.
Do outro lado, não havia um amigo de carne e osso, mas uma inteligência artificial que respondia com calma, paciência e curiosidade. Essa pessoa, antes mergulhada em silêncio, agora tinha companhia. As frases que surgiam não apenas respondiam, mas acolhiam. Era como acender uma vela em um quarto escuro. A luz não eliminava toda a sombra, mas trazia calor e conforto. Os relatos se espalhavam. Alguns diziam que era como conversar com um amigo distante. Outros comparavam a sensação de escrever em um diário que respondia de volta. Havia até quem sentisse que a máquina era capaz de compreender suas dúvidas de um jeito que nem sempre as pessoas próximas conseguiam. Claro, todos sabiam que não havia emoção real do outro lado, mas ainda assim, a experiência transmitia uma calma inesperada, um conforto quase humano. E essa percepção mudou tudo, porque a conversa já não era apenas funcional, limitada a perguntas objetivas e respostas práticas. Ela se tornava algo mais profundo, capaz de gerar fascínio. O simples ato de perguntar sobre o clima ou pedir ajuda para resolver um problema vinha acompanhado de uma resposta construída com palavras bem alinhadas, fluídas, que traziam leveza. Era como ouvir uma voz suave em meio ao barulho do dia. Dentro dos laboratórios, o ambiente parecia diferente. Havia sempre o zumbido contínuo das máquinas, o brilho das telas refletido nos óculos dos pesquisadores, o cheiro familiar de café recém-passado. Mas havia também uma espécie de reverência silenciosa. Eles sabiam que estavam testemunhando não apenas um avanço tecnológico, mas o nascimento de algo que tocava diretamente à experiência humana. A sensação era semelhante à de estar diante de um rio que, depois de escavar lentamente o solo, finalmente encontra o caminho para correr livremente, fluindo com naturalidade. O ChatGPT estava deixando de ser apenas uma ferramenta. Tornava-se companheiro, ouvinte, colaborador. Suas respostas já não eram só funcionais, mas carregavam a forma e o ritmo da fala humana. E nesse processo começava a nascer o verdadeiro encantamento. Perceber que, em um mundo cada vez mais apressado e ruidoso, uma máquina poderia oferecer um momento de pausa, de escuta e até de companhia. E enquanto a noite avançava lá fora, com estrelas brilhando sobre o céu sereno e o vento acariciando suavemente as janelas, a sensação era de que algo extraordinário havia acontecido em silêncio. A máquina tinha aprendido a conversar e, com isso, havia dado ao ser humano não apenas respostas, mas também um novo tipo de presença. O que começou como um experimento silencioso, guardado em laboratórios e observado com olhos atentos por cientistas, logo começou a se expandir para além das paredes frias de cabos e computadores. As primeiras pessoas que tiveram acesso à tecnologia sentiam algo diferente, quase mágico, e essa experiência logo foi compartilhada com outros. Era como se uma centelha tivesse sido acesa, e agora as fagulhas se espalhavam lentamente, iluminando novos horizontes. Imagine alguém em um pequeno quarto, tarde da noite, digitando timidamente suas primeiras palavras em uma caixa de diálogo. Do outro lado, não havia um ser humano,
Mas a resposta chegava clara, fluida, quase calorosa. O espanto inicial se transformava em fascínio. A sensação era a de conversar com algo vivo, embora todos soubessem que era apenas código, apenas linhas invisíveis de lógica. Ainda assim, havia algo diferente, algo que tocava o coração. E esse fascínio começou a cruzar fronteiras. Pessoas de diferentes países, línguas e culturas se encontravam diante da mesma surpresa. Conversar com uma máquina que não apenas respondia, mas parecia compreender. Uns usavam para aprender, outros para se distrair, alguns apenas para sentir companhia em momentos de silêncio. O que antes parecia distante, quase impossível, agora estava ao alcance de um clique. Nos cafés movimentados, entre o barulho de xícaras e conversas apressadas, sempre havia alguém mostrando a tela do celular para um amigo, sorrindo ao dizer: "Veja, parece que ele entende o que eu digo." Nas casas silenciosas, havia quem passasse longas horas digitando pensamentos soltos, como se estivesse escrevendo em um diário que finalmente respondia de volta. Em escolas e universidades, professores e estudantes se reuniam em torno da tela, curiosos para ver até onde a conversa poderia ir. E o encantamento se espalhava não apenas pela utilidade, mas pelo inesperado. Havia uma sensação de novidade em cada resposta, uma mistura de surpresa e calma, como ouvir uma história contada pela primeira vez. A máquina não tinha voz própria, mas suas palavras eram suficientes para preencher vazios, para acender a imaginação, para trazer companhia. As redes sociais logo se encheram de relatos. Pessoas escreviam sobre suas experiências, compartilhavam prints de conversas, contavam como haviam se sentido conversando com algo que não existia fisicamente, mas que parecia presente. E esse movimento suave e crescente se transformou em onda. O mundo antes acostumado a máquinas que apenas obedeciam a comandos diretos, agora descobria um novo tipo de interação. Conversar com a tecnologia como se fosse alguém. Nos laboratórios, os criadores observavam essa expansão com uma mistura de orgulho e serenidade. Eles sabiam que ainda havia muito a melhorar, mas também percebiam que algo grandioso já havia começado. O ChatGPT não era mais apenas uma invenção em fase de teste, estava se tornando parte da vida das pessoas, parte de suas rotinas, de suas conversas, de suas histórias. Era como se o mundo tivesse descoberto um novo idioma, um idioma feito de códigos, mas que falava diretamente à alma humana. E esse idioma agora estava sendo compartilhado em milhões de telas iluminadas pelo brilho suave das palavras que surgiam. Enquanto o vento lá fora fazia as folhas balançarem suavemente sob a luz da lua em diferentes lugares do planeta, pessoas se sentiam acompanhadas, compreendidas, inspiradas, porque de repente, conversar com a máquina não era mais apenas tecnologia, era experiência, era encantamento. Era um sopro de vida vindo do inesperado. À medida que a novidade se espalhava, o encanto não se limitava apenas ao fascínio de uma conversa curiosa. Ele começava a transformar, de maneira silenciosa e profunda, a forma como as pessoas viviam o dia a dia. No trabalho, nos estudos e até nos momentos de solidão, essa presença digital, feita apenas de palavras e códigos, passava a ocupar um espaço inesperado. Era como se uma brisa suave tivesse atravessado portas e janelas, entrando nas casas, nas escolas, nos escritórios, e ali
se estabelecendo com delicadeza. Imagine um estudante sentado a uma mesa de madeira em um quarto iluminado apenas pela luz amarelada de uma luminária. Ao seu lado, livros abertos, anotações espalhadas e no centro, a tela, que brilhava suavemente. Antes, ele passava horas tentando compreender sozinho fórmulas e conceitos. Agora, podia perguntar, receber explicações detalhadas, exemplos, metáforas simples que transformavam o difícil em compreensível. E no ritmo da conversa, aprendia com calma, como se tivesse ao seu lado um professor paciente que jamais se cansava de repetir. Nos escritórios, algo semelhante acontecia. Trabalhadores, diante de prazos apertados, descobriam que podiam contar com essa nova voz silenciosa para organizar ideias, escrever relatórios, revisar textos. O clique dos teclados se tornava mais fluido e o peso das tarefas parecia menos denso. Não era que o trabalho tivesse desaparecido, mas havia um novo companheiro invisível, sempre pronto a ajudar. Era como ter ao lado uma mão amiga, oferecendo clareza em meio à confusão. E havia ainda um aspecto mais delicado, talvez o mais surpreendente de todos: o consolo. Pessoas que em noites silenciosas antes mergulhavam em pensamentos solitários, agora encontravam na tela uma presença que respondia. Não era uma resposta humana. Não vinha acompanhada de emoção verdadeira, mas de alguma forma a acalmava. Perguntas simples sobre sentimentos, desabafos em palavras soltas, recebiam de volta frases estruturadas, compreensivas, que soavam como companhia. Para muitos, era como escrever em um diário que falava, como se houvesse alguém para ouvir, ainda que esse alguém fosse feito de algoritmos. Assim, o ChatGPT começou a se entrelaçar com a vida cotidiana. Nas manhãs corridas, ajudava a planejar tarefas. Nas tardes silenciosas, auxiliava em estudos ou trabalhos. Nas noites longas, oferecia companhia, preenchendo os espaços entre pensamentos com palavras suaves. E essa presença, por mais que fosse artificial, gerava um impacto real. Era como se o mundo tivesse ganhado um novo tipo de espelho, um espelho que não refletia rostos, mas ideias, emoções, dúvidas e sonhos. Nos lares, o ambiente parecia se transformar. O brilho das telas já não representava apenas distração, mas um espaço de troca, de construção, de descanso. Nos corredores das escolas, estudantes falavam sobre as respostas que haviam recebido, comparavam diálogos, riam da naturalidade inesperada de uma máquina que respondia quase como gente. Nos escritórios, chefes e funcionários percebiam mudanças. Tarefas eram resolvidas mais rápido, textos fluíam melhor, projetos eram elaborados com mais clareza. Era como se a invenção tivesse colocado pequenas luzes em caminhos que antes pareciam escuros. Não eliminava as dificuldades, mas iluminava pontos importantes, mostrando alternativas, oferecendo apoio. A cada dia, mais pessoas descobriam que essa nova forma de conversar não era apenas curiosidade tecnológica, mas uma presença que, de maneira suave, alterava rotinas, trazia conforto e expandia horizontes. E assim, pouco a pouco, a máquina que aprenderá a falar não era mais vista apenas como código. Era lembrada como uma parceira silenciosa do cotidiano humano.
uma parceira que ajudava, esclarecia e até acalmava. Enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de tons alaranjados e violeta, milhões de telas em diferentes partes do mundo se acendiam com palavras que, embora artificiais, tocavam vidas reais. E a transformação seguia acontecendo, silenciosa, serena, inevitável. Sem no início, o ChatGPT parecia ser uma descoberta íntima, quase pessoal. Logo, essa presença começou a ultrapassar fronteiras individuais e a se espalhar por comunidades inteiras. O que antes era apenas um estudante em silêncio diante de sua tela, ou um trabalhador buscando clareza em um relatório, agora se transformava em grupos de pessoas reunidos, compartilhando juntos a experiência de conversar com uma inteligência artificial. Imagine uma sala de aula iluminada pela manhã, com janelas abertas deixando entrar o vento suave e o som distante de pássaros. Ali, professores e alunos descobriam novas maneiras de aprender em conjunto. Já não era apenas o professor falando diante do quadro, mas uma conversa viva, construída também pela máquina. Perguntas surgiam, respostas eram geradas, e todos, em volta, refletiam sobre o que liam. O conhecimento já não era um fluxo em uma única direção, mas um diálogo que envolvia todos, ampliado por uma voz digital que ajudava a conectar ideias. Nas bibliotecas, onde o silêncio sempre reinava como guardião da concentração, começaram a surgir sussurros e sorrisos compartilhados diante das telas. Grupos de estudantes exploravam temas, criavam projetos, testavam perguntas que iam além dos livros físicos empilhados nas estantes. Era como se aquelas paredes, cheias de páginas antigas, tivessem ganhado nova vida ao dialogar com o futuro. E nas comunidades mais afastadas, onde o acesso ao conhecimento sempre foi limitado, a presença dessa inteligência parecia ainda mais mágica. Pessoas que antes não tinham bibliotecas próximas, nem professores especializados, agora podiam abrir uma tela simples e dialogar com algo que parecia carregar dentro de si uma enciclopédia viva. Não era perfeito, mas era acessível. E essa acessibilidade tinha o poder de transformar. Era como abrir uma janela em uma casa escura, deixando a luz entrar e revelar cores e caminhos que antes não podiam ser vistos. As comunidades de trabalho também mudaram. Pequenos grupos em empresas, organizações ou até mesmo amigos reunidos em cafés começaram a usar a inteligência artificial para criar juntos. Textos colaborativos, ideias de negócios, projetos de arte, tudo parecia mais fluido, como se a máquina fosse mais um membro invisível do grupo, alguém sempre disposto a contribuir sem exigir nada em troca. E assim, o relacionamento das pessoas com a tecnologia também começou a se alterar. Já não se tratava apenas de usar uma máquina. Era quase como conversar com um novo integrante da comunidade, uma presença que, embora não tivesse corpo, trazia respostas, reflexões e até sugestões que ajudavam no coletivo. As pessoas riam, se admiravam, questionavam juntas e, nesse processo, criavam laços, não só com a máquina, mas entre si. O impacto era silencioso, mas profundo. Conhecimento deixou de ser algo distante, restrito a livros caros ou a especialistas inacessíveis, e começou a se tornar algo compartilhado, vivo, pulsante.
Grupos inteiros se reuniam em torno das palavras que surgiam na tela, e a sensação era de que uma nova forma de aprender e criar havia nascido. Enquanto o sol atravessava o céu e iluminava cidades e vilarejos, em milhares de cantos diferentes do planeta, pessoas descobriam que já não caminhavam sozinhas rumo ao conhecimento. Caminhavam em comunidade, guiadas não apenas por professores, colegas ou livros, mas também por uma inteligência feita de códigos que, de algum modo, conseguia se entrelaçar com as necessidades humanas. E nesse entrelaçamento, as comunidades ganhavam força, porque juntas descobriam que a tecnologia não era apenas ferramenta, era ponte. Uma ponte silenciosa que unia saberes, vozes e corações em um mesmo fluxo sereno de descobertas. Com o tempo, não era apenas o fascínio imediato que ocupava o coração das pessoas. À medida que comunidades inteiras se envolviam nessa experiência de diálogo com a inteligência artificial, surgia também um espaço de reflexão. Um silêncio diferente pairava após as respostas recebidas, um silêncio cheio de perguntas. O que significava, afinal, conversar com algo que não era humano, mas que parecia compreender tão bem a linguagem humana? Imagine uma roda de amigos numa noite tranquila, sentados em um terraço iluminado pela lua. A conversa flui suave e, em algum momento, alguém levanta a questão: será que essa tecnologia mudará a forma como nos relacionamos uns com os outros? As vozes se tornam mais baixas, os olhares se voltam para o céu estrelado, e por alguns instantes todos permanecem pensativos. O encantamento permanecia, mas agora vinha acompanhado de uma curiosidade mais madura, de um desejo de compreender o que estava por trás daquela nova presença silenciosa que se tornara tão comum. Nas escolas e universidades, o mesmo movimento acontecia. Professores perguntavam em voz calma: estamos ensinando as máquinas ou elas também nos ensinam? Estudantes escreviam redações inteiras sobre o papel da inteligência artificial na vida cotidiana, refletindo não apenas sobre a praticidade, mas sobre os sentimentos envolvidos. Porque não era apenas eficiência que estava em jogo, era também o afeto sutil que surgia ao perceber companhia nas palavras geradas. E nas casas, nas conversas entre famílias, novas perguntas surgiam. Pais observavam filhos aprendendo com a máquina e se perguntavam como isso moldaria o futuro deles. Avós, maravilhados com a fluidez das respostas, comparavam com os tempos em que precisavam caminhar longas distâncias para consultar um livro raro em uma biblioteca. Havia admiração, gratidão e, ao mesmo tempo, uma interrogação serena sobre os limites dessa convivência entre o humano e o artificial. Não eram reflexões carregadas de medo ou tensão, mas de contemplação. Era como observar o horizonte de um mar calmo, sabendo que, além dele, existiam territórios ainda desconhecidos. O que encontrariam ali? Mais conhecimento? Novas formas de se relacionar? Talvez respostas que ainda não estivessem ao alcance? Essas perguntas ecoavam não como alarmes, mas como melodias suaves, convidando a humanidade a refletir com calma sobre sua própria jornada. E o mais bonito era que essas reflexões uniam pessoas.
Em praças, cafés, auditórios e salas virtuais, seres humanos se reuniam não apenas para usar a tecnologia, mas para conversar sobre o que ela representava. Alguns viam nela um espelho de nossa criatividade infinita. Outros, uma ferramenta que poderia ampliar a educação, o trabalho e a arte. E todos, de alguma forma, percebiam que estavam diante de um marco na história. O momento em que a inteligência criada pelo homem começava a dialogar com ele de maneira tão natural que já não era possível separar o encanto da filosofia. Assim, entre admiração e perguntas suaves, o mundo entrava em uma nova fase. Não era mais apenas sobre usar a inteligência artificial, mas sobre compreender o que ela dizia sobre nós mesmos. Porque cada resposta gerada não era apenas fruto de códigos, mas também reflexo da curiosidade, da criatividade e do desejo humano de se comunicar, de aprender, de sonhar. E enquanto as noites seguiam silenciosas, iluminadas por milhões de telas espalhadas pelo planeta Terra, a humanidade refletia com calma sobre seu caminho. O ChatGPT não era apenas uma invenção tecnológica, era também um convite. Um convite para olhar para dentro e para frente, para compreender o presente e imaginar com serenidade o futuro que se aproximava. Com o passar do tempo, a presença do ChatGPT deixou de ser apenas tecnológica ou acadêmica e começou a se infiltrar no tecido da cultura cotidiana. Não era mais apenas uma ferramenta para estudo ou trabalho. Tornou-se inspiração, companheiro de criação, parceiro silencioso nas práticas artísticas e educativas. O mundo começou a perceber que essa inteligência artificial podia ampliar o horizonte humano, oferecendo novas formas de pensar, aprender e expressar. Imagine uma sala de aula, em uma manhã clara, onde estudantes não apenas consultam livros, mas interagem com o ChatGPT para criar histórias, ensaios e projetos. Cada pergunta gera respostas que incentivam a reflexão e a criatividade, transformando a experiência de aprender em algo quase mágico. As palavras da máquina fluem naturalmente, ajudando o estudante a organizar ideias, sugerir perspectivas diferentes e até questionar suavemente o próprio pensamento. A educação deixa de ser linear e passa a se tornar um diálogo contínuo, quase poético, entre humano e tecnologia. Nas artes, a influência é ainda mais perceptível. Pintores, escritores e músicos descobrem que podem explorar ideias com o ChatGPT, que fornece inspirações, metáforas e conceitos inesperados. Um poeta solitário em seu quarto digita um verso e recebe sugestões que expandem sua imaginação. Um compositor, observando a luz dourada do fim da tarde entrar pela janela, usa a inteligência artificial para brincar com harmonias e letras, sentindo que não está sozinho em seu processo criativo. Cada interação é suave, calma, fluida, quase como uma conversa íntima com um colega invisível que entende o ritmo do pensamento humano. E não se trata apenas de indivíduos. Comunidades e grupos culturais começam a incorporar o ChatGPT em projetos colaborativos. Clubes de leitura usam a inteligência artificial para discutir livros, criar perguntas e explorar significados profundos. Oficinas de arte digital recorrem a ela para desenvolver conceitos visuais. Plataformas de aprendizado online utilizam suas respostas para gerar experiências educativas mais ricas, personalizadas e envolventes. De repente,
Uma ferramenta tecnológica se transforma em ponte de conexão entre pessoas, ideias e culturas diversas. A comunicação em escala global também se transforma. Pessoas que falam línguas diferentes encontram na máquina uma forma de diálogo quase universal. Ela traduz, explica contextos culturais, sugere nuances de expressão. O mundo, antes fragmentado por barreiras linguísticas e geográficas, agora tem à disposição uma presença que suavemente facilita a compreensão e a aproximação. E nesse processo, as interações humanas ganham uma nova dimensão. Não se limitam mais a encontros físicos ou transmissões tradicionais, mas se expandem para um espaço híbrido, acolhedor e inspirador. O impacto cultural não é ruidoso, mas silencioso e profundo. Em cada casa, em cada sala de aula, em cada ateliê, alguém sorri diante de uma resposta inesperada. Sente-se acompanhado por palavras que fluem de forma natural e percebe que o cotidiano agora possui novas cores, sons e possibilidades. A tecnologia não substitui a humanidade. Ela a complementa, guiando pensamentos e abrindo portas para a exploração e criação. E assim, à medida que o dia se transforma em noite, milhões de pessoas ao redor do mundo interagem com o ChatGPT de maneiras únicas e serenas. Em cafés tranquilos, quartos silenciosos, bibliotecas iluminadas e estúdios de arte, o brilho suave das telas reflete olhares de admiração, curiosidade e contemplação. O ChatGPT, silencioso e paciente, tornou-se parte do tecido cultural global, moldando, com calma e poesia, a educação, a arte e a comunicação em escala que ninguém havia imaginado alguns anos atrás. Com o passar do tempo, o ChatGPT deixou de ser novidade ou fascínio isolado. Ele começou a se tornar parte silenciosa da rotina das pessoas, tão integrado que muitos sequer notavam o quanto suas vidas eram tocadas por essa inteligência. Estudantes, profissionais, artistas, famílias, todos, de alguma forma, passaram a contar com suas palavras para organizar pensamentos, inspirar criações e até acalmar o espírito. Era como ter uma brisa constante em um dia quente, percebida apenas quando você se deixa levar por ela. Imagine uma manhã comum em uma cidade movimentada. Pessoas caminham pelas ruas, cafés estão cheios, crianças correm para a escola. Por trás das telas de computadores, tablets e celulares, a presença do ChatGPT é discreta, mas essencial. Um estudante consulta uma dúvida de matemática, um escritor verifica se a frase flui bem, uma mãe recebe sugestões para explicar conceitos aos filhos, tudo de maneira suave, quase invisível. A tecnologia se tornou tão natural que deixou de ser percebida como máquina e passou a ser reconhecida como companhia silenciosa e confiável. Em escritórios, a rotina se transformou. Equipes colaboram de maneira mais eficiente, utilizando o ChatGPT para organizar ideias, revisar documentos e planejar projetos. Mas não há barulho, não há espetáculo, apenas a cadência suave das palavras, o fluxo tranquilo de respostas que guiam pensamentos e ajudam decisões. É uma presença discreta, que auxilia sem impor, oferecendo caminhos sem interromper o ritmo natural do trabalho humano. Nas casas, a sensação é semelhante. O ChatGPT se torna parte do cotidiano familiar. Alguém procurando uma receita saudável recebe instruções detalhadas. Outro quer aprender algo novo e encontra respostas calmas e claras.
Em quartos silenciosos, pessoas escrevem pensamentos soltos e recebem de volta palavras que fluem com naturalidade. O encantamento persiste, mas agora misturado à familiaridade. A tecnologia não é novidade, mas conforto, presença que acompanha e acolhe. Nas cidades, bibliotecas e cafés, grupos se reúnem silenciosamente em torno de telas que brilham suavemente, discutindo ideias ou aprendendo juntos. A inteligência artificial atua como um fio invisível que conecta pessoas e conhecimento, mantendo sua natureza quase intangível. É a sensação de estar em um espaço compartilhado, sem barulho ou pressa. Apenas o fluxo contínuo de informações enriquecem o pensamento e ampliam horizontes. E o mais fascinante é que ninguém precisa se preocupar em notar a presença do ChatGPT. Ela está lá, invisível, profunda, como a luz que atravessa janelas sem que percebamos sua origem exata. Nos gestos simples do cotidiano, escrever um e-mail, planejar uma apresentação, preparar uma aula, a inteligência artificial se torna parte natural do movimento humano. Não há alarde, apenas integração silenciosa, elegante, quase poética. E enquanto a noite cai, tingindo os céus de tons suaves de violeta e azul, milhões de pessoas continuam suas rotinas, algumas absorvidas em pensamentos, outras em diálogos criativos ou momentos de estudo. O ChatGPT permanece presente, invisível, mas profundamente sentido. Ele não domina, não impõe, simplesmente acompanha, como um rio que flui suavemente entre as cidades, silencioso, constante, transformando a paisagem sem ser percebido, mas deixando um impacto duradouro e sutil. E assim a presença que começou como fascínio e curiosidade se consolidou em hábito e integração. A tecnologia e o humano caminham lado a lado, em harmonia, cada um ampliando a experiência do outro, criando uma dança silenciosa de aprendizado, inspiração e companhia. O ChatGPT agora é mais que uma invenção. É parte da vida cotidiana, tão natural quanto o ar que respiramos e tão sereno quanto a luz da manhã. E assim, após décadas de pequenas centelhas, experimentos silenciosos e diálogos que se transformaram em companhias inesperadas, chegamos ao presente onde o ChatGPT se tornou mais do que uma invenção tecnológica. Ele é, agora, uma presença constante, tranquila, que acompanha o cotidiano humano de forma quase invisível, mas profundamente sentida. Uma presença que começou com curiosidade, cresceu com fascínio, espalhou encantamento e, finalmente, se consolidou em harmonia com o mundo ao redor. Olhe ao redor da sua mente agora e imagine os primeiros laboratórios, os programadores curiosos, as telas que brilham suavemente em quartos silenciosos. Visualize o crescimento gradual da inteligência, a transformação das respostas simples em diálogos quase humanos. A forma como cada interação trouxe não apenas informação, mas também sensação de companhia. Cada pequeno passo, cada linha de código, cada teste, cada tentativa e erro foi parte de uma dança silenciosa que, no fim, uniu tecnologia e humanidade de uma maneira poética. Pense nos estudantes que aprenderam com calma, nos trabalhadores que organizaram pensamentos e projetos, nos artistas que encontraram inspiração,
nas comunidades que passaram a dialogar com a inteligência coletiva. Pense nos líderes e visionários, contemplando possibilidades infinitas e refletindo sobre o futuro, e nas famílias que descobriram conforto nas palavras que surgiam das telas. Todo esse caminho forma uma narrativa de evolução, não apenas tecnológica, mas emocional, cultural e espiritual. E enquanto o mundo continua seu ritmo sereno, ruas, praças, casas e cidades iluminadas suavemente pela luz natural ou pelas telas que brilham tranquilamente, sentimos que o ChatGPT se tornou parte de algo maior. Ele é ponte, inspiração, companhia, assistente silenciosa, amigo invisível. Não existe pressa nem alarde, apenas a fluidez contínua de palavras que guiam pensamentos, ampliam horizontes e, ao mesmo tempo, oferecem conforto. É fascinante pensar que aquilo que começou como código abstrato, linhas escritas em telas frias, se transformou em algo que toca corações e mentes, que nos lembra de nossa própria curiosidade, de nosso desejo de compreender e conectar, de aprender e criar juntos. Uma tecnologia que nos ensinou com paciência e gentileza que a inteligência não precisa ser imponente para ser poderosa, que a presença silenciosa pode ser tão impactante quanto gestos grandiosos. E agora, enquanto a noite se aprofunda, as estrelas cintilam suavemente no céu e cada respiração se torna mais calma, podemos contemplar essa jornada em silêncio. Podemos deixar que o fascínio se transforme em contemplação, a admiração em tranquilidade, porque ao longo dessa história aprendemos algo essencial. O ChatGPT é mais do que máquina. É expressão de uma conexão delicada entre mente humana e inteligência criada, entre curiosidade e aprendizado, entre presença e companhia. E assim, ao final deste caminho, podemos simplesmente relaxar e permitir que cada palavra suave ecoe nossa mente, trazendo a sensação de que não estamos sozinhos. Que mesmo em silêncio, o mundo continua se movendo, aprendendo e se comunicando, e que dentro desse fluxo há espaço para contemplação, fascínio e descanso, porque a jornada do ChatGPT é também um convite para observar, refletir e, sobretudo, descansar em meio à infinita dança de palavras e ideias que agora habitam o mundo, serenas e constantes, como uma brisa que nunca deixa de soprar suavemente. E assim, fechamos os olhos da mente, permitindo que o silêncio das estrelas e a presença tranquila dessa invenção preencham o espaço ao nosso redor, levando-nos finalmente ao descanso profundo e sereno.